Viva! Este enunciado diz-nos para considerar as correspondências seguintes, e nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correspondências, e destas 7 identificar as que são funções, isso é a primeira parte, nas correspondências que são funções, identificar as funções numéricas e as funções de variável numérica. Portanto, o primeiro passo é identificar quais é que são funções, porque algumas poderão não ser funções. E vamos então aqui à primeira. E aqui na primeira, reparem no seguinte, aqui Portugal está ligado aqui a dois elementos do conjunto de chegada. Portanto, aqui este elemento, o Portugal, que é um elemento do conjunto de partida, está ligado a dois elementos do conjunto de chegada. Logo, esta correspondência não é uma função, porque cada elemento do conjunto de partida só pode ter um elemento do conjunto de chegada. Como este Portugal está ligado a 2, este não é uma função. Em relação aqui ao B, já é a função. Cada elemento do conjunto de partida tem apenas um no conjunto de chegada, portanto este é uma função. No C também, cada elemento do conjunto de partida, que é 1, 2, 3, 4, 5, tem apenas um elemento do conjunto de chegada, portanto este também é uma função. O D não é uma função. Por que o D não é uma função? Porque reparem aqui no elemento 2. O elemento 2 tem aqui dois elementos aqui do conjunto de chegada, portanto o 2 corresponde ao 1 e também corresponde ao 2, e isso não pode acontecer. Um elemento do conjunto de partida não pode corresponder a dois elementos do conjunto de chegada. Portanto, isto não é uma função. O E é uma função. Reparem aqui que cada elemento do conjunto de partida tem apenas um elemento do conjunto de chegada. Portanto, o E é uma função. O F não é. Reparem que aqui o 0 tem dois elementos, assim como o 2 também tem dois elementos e o 3 e o 4 já não. Mas o 0 tem dois elementos. Portanto, como o 0 corresponde ao 0 e o 0 também corresponde ao 4, o F não é uma função. E o G, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ok. Cada elemento do conjunto de partida tem apenas um elemento do conjunto de chegada, portanto, o G é uma função. E agora queremos saber destas funções, portanto, apenas a B, o E, o C e o G, quais é que são funções numéricas e quais é que são funções de variável numérica. Eu começo pela primeira. Função numérica. O que é uma função numérica? Uma função é numérica quando o conjunto de chegada, ou seja, os elementos do conjunto de chegada, são apenas números. Então, reparem no seguinte. Aqui temos o conjunto de chegada que é o y. E isto são apenas números, 8, 6, 4, 2. Portanto, isto é uma função numérica. Vou pôr aqui, função numérica. No E, temos a mesma coisa. Aqui o conjunto de chegada, que é 3, 4, 6, 9, 13, 18, também é uma função numérica. Aqui no B, também, conjunto de chegada, são apenas números. Portanto, também é uma função numérica. E aqui no G, a mesma coisa. 3, 6 e 13 também é uma função numérica. Portanto, neste exemplo, todas as funções são funções numéricas. Para perceberem melhor isto, vou dar aqui um exemplo ao lado que consiste no seguinte. Vamos supor que tenho aqui um diagrama de setas e, por exemplo, tenho aqui o seguinte. Tenho aqui dois elementos, o João e o Pedro. E, por exemplo, aqui o João corresponde a um elemento e o Pedro corresponde a outro. E vamos supor que o João corresponde à letra A e o Pedro corresponde à letra B. Reparem, isto é uma função? Sim, porque cada elemento do conjunto de partida tem apenas o elemento do conjunto de chegada. Mas será que isto é uma função numérica? E a resposta é não. Esta função não é numérica, porque os elementos aqui do conjunto de chegada são letras, não são números. Portanto, esta função não é numérica. Para ser numérica, aqui
no conjunto chegado eu teria que ter números, não posso ter letras, nem símbolos, nem desenhos, nem outra coisa qualquer. Tenho que ter obrigatoriamente números. Portanto, esta função que está aqui é uma função, mas não é uma função numérica. E agora uma função de variável numérica. Aqui é quase a mesma coisa, mas aqui eu tenho que olhar é para o conjunto de partida. Tenho que ver se o conjunto de partida se são números. E aqui acontece a mesma coisa. O conjunto de partida, 1, 2, 3, 4, 5, são números. Portanto, isto é uma função numérica de variável numérica, porque não só o conjunto de chegada são números, como o conjunto de partida também são números. Portanto, esta função é as duas coisas. É uma função numérica de variável numérica. Aqui no E acontece a mesma coisa. Isto também, o conjunto de chegada são números, o de partida também. Portanto, é uma função numérica de variável numérica. E esta é igual. O conjunto de partida são apenas números. Função numérica de variável numérica. E esta é a mesma coisa, função numérica de variável numérica. Para ter certeza que entenderam, vou só fazer aqui um outro exemplo. Deixem-me só aqui desenhar novamente aqui uma correspondência. E vamos supor aqui o seguinte. E vamos supor que eu tenho agora aqui o número 1 e o número 2. E aqui tenho o A e aqui tenho novamente o B. E o 1 corresponde ao A e o 2 corresponde ao B. Reparem que esta função, isto para já é uma função, porque a cada elemento do conjunto de partida tem apenas um elemento do conjunto de chegada. Esta função é uma função numérica? Não, porque os elementos do conjunto de chegada são letras. Mas será que é uma função de variável numérica? E a resposta é sim, porque os elementos do conjunto de partida são números. Então, esta função é uma função de variável numérica, mas não é uma função numérica, porque para ser numérica, isto também teriam que ser números. É tudo. Espero que tenha ficado claro a distinção entre funções numéricas e funções de variável numérica. Até breve!